Eu achei que finalmente tinha paz na minha vida. Você já experimentou essa sensação de que conseguiu consertar todos os seus erros, de que finalmente estava no lugar certo, com as pessoas certas? Era exatamente assim que eu me sentia há 2 anos. Marina e eu tínhamos nos casado numa cerimônia simples, mas cheia de amor. Gabriel, Miguel e Rafael me chamavam de pai com tanta naturalidade que às vezes eu esquecia que houve um tempo em que eles nem sabiam quem eu era. Nossa casa estava sempre cheia de risadas, de correria, de vida. Eu havia aprendido a fazer panquecas no domingo de manhã, tradição que os meninos adoravam. Marina e eu trabalhávamos juntos expandindo o negócio dela, que agora atendia grandes empresas. Eu finalmente entendia o que significava ser feliz de verdade, não apenas bem-sucedido. Era uma terça-feira de novembro, véspera do aniversário de 6 anos dos trigêmeos, quando minha vida perfeita desabou novamente. Eu estava no escritório, finalizando os últimos detalhes da festa surpresa que planejávamos há semanas. Nada extravagante, apenas uma reunião com os amiguinhos da escola no nosso quintal. Quando minha secretária bateu na porta com uma expressão estranha no rosto. "Senhor, tenho uma visita para o senhor", disse ela, claramente desconfortável. "Quem é? Não tenho nada marcado na agenda." É sua mãe, senhor." O sangue gelou nas minhas veias. Minha mãe, Helena Mendonça, a matriarca da família, a mulher que governava nosso sobrenome com punho de ferro desde que meu pai morreu, 15 anos atrás. A mulher que eu não via há mais de 2 anos, desde que decidi reconstruir minha vida com Marina. "Mande ela entrar", consegui dizer, tentando manter a voz firme. Quando Helena entrou no meu escritório, foi como se o tempo tivesse voltado atrás. Aos 70 anos ela continuava imponente, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terninho Chanel impecável, postura ereta que comandava respeito e medo em igual medida. Carregava uma bolsa de couro italiana e aquela expressão que eu conhecia desde criança. A expressão de quem estava prestes a reorganizar a vida de alguém, quisesse essa pessoa ou não. "Roberto", disse ela, como se tivéssemos nos visto na semana anterior. Não havia calor na voz, não havia saudade, apenas aquele tom prático e controlado que sempre usou comigo. "Mãe", respondi, levantando-me da cadeira. "Que surpresa!" Ela caminhou pelo escritório, observando cada detalhe com um olhar crítico. Parou diante da estante onde eu havia colocado fotos dos meninos. Gabriel recebendo uma medalha de matemática, Miguel lendo no parque, Rafael comemorando um gol. "Então estes são meus netos", disse pegando uma das fotos. A forma como ela falou me fez um arrepio subir pela espinha. Meus netos. Não seus filhos ou as crianças, meus netos, como se eles fossem propriedade dela por direito de sangue. "São", respondi cautelosamente. "Gabriel, Miguel e Rafael." "Sei os nomes deles", ela disse, colocando a foto de volta no lugar com cuidado excessivo. "Sei muito mais sobre eles do que você imagina." E Helena se sentou na cadeira em frente à minha mesa sem ser convidada, cruzou as pernas e me olhou com aquela expressão que sempre me fazia me sentir como um menino de 10 anos sendo repreendido por alguma travessura. "Precisa me explicar uma coisa, Roberto", disse abrindo a bolsa e tirando um tablet. "Por que meus netos estão sendo criados como se fossem ninguém?" "Como assim?" Ela ligou o tablet e virou a tela para mim. Era uma foto dos meninos na escola pública onde estudavam. Uniformes simples, mochilas normais, brincando no pátio com outras crianças. "Escola pública", disse ela, como se as palavras fossem veneno na boca. "Roupas de loja de departamento, morando numa casa de classe média baixa. Meus netos, Roberto, os herdeiros do nome Mendonça, sendo criados como pessoas comuns." A forma como ela disse pessoas comuns me fez sentir uma raiva que não sentia há anos. Era o mesmo tom de desprezo
que ela sempre usou para falar de qualquer pessoa que não estivesse no mesmo nível social que nossa família. Eles são felizes, disse, tentando manter a calma. Estão sendo bem criados, são boas crianças, estudam bem. Isso não é o ponto, ela me interrompeu guardando o tablet. Você estragou tudo quando deixou aquela mulher criar meus netos como se fossem ninguém. Aquela mulher tem nome, Marina, e ela é minha esposa. Helena deu uma risadinha seca, sem humor. Esposa, uma ex-secretária que você engravidou e depois resolveu assumir por culpa. Não é assim que... Roberto, ela me interrompeu novamente, agora com aquela voz gelada que sempre usava quando estava perdendo a paciência. Eu sempre soube. Soube o quê? Da gravidez, desde o primeiro dia. O mundo parou ao meu redor. Ela sempre soube? Como era possível? Você acha que eu não tenho olhos e ouvidos nesta cidade? Ela continuou, observando minha reação com satisfação. Eu soube no exato momento em que aquela mulher saiu do médico com o resultado do exame. Soube quando eram trigêmeos. Soube quando ela foi demitida. Acompanhei cada passo dessa história sórdida. E você nunca disse nada? Porque eu achei que você fosse inteligente o suficiente para resolver a situação adequadamente, ela respondeu. Achei que você entenderia que 3 bastardos não poderiam carregar nosso sobrenome. A palavra bastardos saiu da boca dela com tanto veneno que me levantei da cadeira tremendo de raiva. Não ouse chamar meus filhos de bastardos, disse, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Tecnicamente é isso que eles eram quando nasceram, ela replicou com frieza. Filhos de uma relação extraconjugal, de uma mulher sem classe, sem educação adequada, sem condições de criá-los como Mendonça devem ser criados. Foi quando a verdade me atingiu como um raio. Todas aquelas conversas que tivemos anos atrás, quando eu estava casado e confuso sobre minha relação com Marina. As sugestões que ela fazia sobre minha carreira, sobre a importância de manter as aparências, sobre não me envolver emocionalmente com funcionárias. Foi você, sussurrei, entendendo finalmente. Foi você que me convenceu a rejeitar Marina, a mandar ela abortar. Você plantou todas aquelas ideias na minha cabeça. Helena sorriu. Não foi um sorriso alegre ou carinhoso. Foi o sorriso de quem acabara de ver uma peça de xadrez se posicionar exatamente onde planejava. Eu te protegi, disse ela. Protegi nossa família, nosso patrimônio, nossa reputação. E deu certo, não deu? Você se livrou do problema, seguiu em frente, manteve o casamento, expandiu os negócios. Eu perdi 5 anos da vida dos meus filhos. 5 anos durante os quais eles cresceram sem regalias, sem privilégios, sem entender que são especiais. Ela replicou. 5 anos sendo educados por uma mulher que não tem a menor ideia de como formar herdeiros de um império. A conversa estava tomando uma direção que me apavorava. Helena não estava ali para se desculpar ou para conhecer os netos por carinho de avó. Ela estava ali com um plano. O que você quer? Perguntei diretamente. Quero que você corrija o erro que cometeu casando com ela, disse, se levantando e alisando o terninho. Quero que meus netos sejam criados adequadamente, que estudem nas melhores escolas, que aprendam etiqueta, que entendam sua posição social, que sejam preparados para herdar o que é deles por direito. Eles estão sendo bem criados. São crianças felizes, educadas, inteligentes. São crianças comuns, ela me cortou. E Mendonça não podem ser comuns. Nunca. Helena caminhou até a janela do escritório, observando a cidade lá embaixo como se fosse um reino que ela governasse. Eu cometi um erro, disse, sem se virar para me olhar. Deixei que você lidasse sozinho com a situação. Achei que seu instinto de preservação familiar fosse mais forte que essa paixonite por uma funcionária. Me enganei. Marina não é uma paixonite. Eu a amo. Amo nossa família. Amor.
Ela repetiu a palavra como se fosse um palavrão. Roberto, você tem 39 anos, já passou da idade de confundir hormônios com sentimentos duradouros. Ela se virou para mim e pela primeira vez na conversa vi algo que parecia quase decepção nos olhos dela. Eu criei você para ser um líder, para tomar decisões racionais, para entender que responsabilidades familiares vêm antes de desejos pessoais, disse. E você escolheu uma fantasia romântica sobre uma vida simples com uma mulher simples. Nossa vida não é uma fantasia, é real, é verdadeira, é inadequada, ela me interrompeu com firmeza, e prejudicial para meus netos. Helena voltou para perto da mesa e se inclinou ligeiramente, falando baixo, mas com uma intensidade que me fez recuar. Aqueles meninos carregam sangue Mendonça. Eles têm direito a um legado de 200 anos, a um patrimônio de bilhões, a oportunidades que essa mulher jamais poderá oferecer a eles. E você está negando isso a eles por quê? Por birra? Por culpa mal resolvida? Porque eles são felizes como estão. Felizes, ela riu, mas sem humor. Eles têm 6 anos, Roberto. Não sabem o que é felicidade verdadeira. Só conhecem a mediocridade que essa vida proporcionou a eles. A forma como ela falava de Marina, dos meninos, da nossa vida, me deixava cada vez mais revoltado. Mas havia algo na atitude dela que me assustava. Determinação. Como se ela não estivesse ali para discutir, mas para anunciar decisões já tomadas. Mãe, eu entendo sua preocupação, mas... Não é preocupação, ela me cortou. É correção, de um erro que deveria ter sido corrigido há muito tempo. Ela pegou a bolsa e caminhou em direção à porta, mas parou antes de sair. Roberto, eu vou conhecer meus netos. Vou avaliar pessoalmente como estão sendo criados. E então vamos ter uma conversa muito séria sobre o futuro deles. E se eu disser não? Helena se virou para mim uma última vez, e o olhar que me dirigiu me fez voltar a ser aquele menino assustado que eu era na infância. Não é uma pergunta, querido, é um comunicado. Ela saiu sem se despedir, deixando atrás de si apenas o perfume caro e uma sensação de tempestade se aproximando. Fiquei ali sozinho no escritório por muito tempo, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Minha mãe sempre soube sobre Marina e os trigêmeos. Ela havia manipulado minhas decisões anos atrás, e agora estava de volta, com planos que eu nem conseguia imaginar completamente. Naquela noite, dirigindo para casa, eu sabia que precisaria contar tudo para Marina. Mas como explicar que o fantasma do nosso passado havia voltado? E desta vez, não era apenas meu orgulho e covardia que ameaçavam nossa família. Era algo muito mais poderoso e perigoso. O poder de uma mulher acostumada a conseguir tudo o que queria, não importando quem fosse destruído no processo. Quando estacionei na frente da nossa casa e vi as luzes acesas, ouvi as risadas dos meninos lá dentro, senti um medo que não sentia há anos. Medo de perder tudo novamente. Mas desta vez, por causa de uma guerra que eu nem sabia que estava lutando. A noite que se seguiu àquela visita da minha mãe foi uma das piores da minha vida. Você já teve que contar para a pessoa que você ama que um pesadelo do passado voltou para assombrar vocês? Foi exatamente o que tive que fazer com Marina. Quando cheguei em casa, os meninos estavam fazendo lição de casa na mesa da cozinha, nossa rotina sagrada, e Marina preparava o jantar cantarolando baixinho. Era uma cena tão perfeita, tão normal, tão nossa, que por um momento pensei em não contar nada, em fingir que aquela conversa com Helena havia sido apenas um pesadelo. Mas eu havia prometido para Marina que nunca mais esconderia nada dela. E uma promessa para Marina era sagrada. Esperamos os meninos dormirem para conversar. Quando contei sobre a visita, sobre tudo que Helena havia dito, vi o rosto de Marina perder toda a cor. Ela ficou em silêncio por muito tempo,
apenas me olhando como se estivesse tentando entender se aquilo era real. Ela sempre soube, foi a primeira coisa que Marina conseguiu dizer. Sempre, desde o primeiro dia. Marina se levantou e caminhou até a janela da sala, olhando para o quintal onde havíamos montado balanços para os meninos. Quando ela falou novamente, sua voz estava estranhamente calma. Então ela foi responsável por tudo que eu passei. Todas aquelas noites sozinha no hospital, com medo de perdê-los, todo o desespero, toda a solidão. Ela sabia e simplesmente assistiu. A dor na voz de Marina me partiu o coração, porque era verdade. Minha mãe havia orquestrado nosso sofrimento como quem move peças num tabuleiro de xadrez. Marina, eu juro que não sabia. Eu sei, ela me interrompeu, se virando para mim com lágrimas nos olhos. Você era manipulado tanto quanto eu era abandonada. Passamos a madrugada inteira conversando, tentando entender o que Helena realmente queria, preparando estratégias, imaginando cenários. Mas no fundo, nós dois sabíamos que não estávamos preparados para enfrentar o poder e os recursos de Helena Mendonça. Na manhã seguinte, uma quinta-feira, tudo mudou para sempre. Eu estava no escritório quando recebi uma ligação que fez meu sangue gelar. Senhor, disse a diretora da escola dos meninos, preciso falar com o senhor urgentemente. A avó das crianças está aqui. A avó? Que avó? Helena Mendonça. Ela se apresentou como avó paterna e quer conhecer os meninos. Desliguei o telefone e saí correndo do escritório. Durante todo o trajeto até a escola, minha mente funcionava como uma máquina de guerra. Helena havia ido direto à escola, sem pedir permissão, sem avisar, sem respeitar nossa autoridade como pais. Quando cheguei, encontrei uma cena que me deixou furioso e apavorado ao mesmo tempo. Helena estava sentada na sala da diretora, impecável como sempre, conversando com Gabriel, Miguel e Rafael, como se fosse a avó mais carinhosa do mundo. Então vocês são meus netinhos, ouvi ela dizendo quando me aproximei da porta. Que meninos lindos e inteligentes. Os meninos estavam visivelmente fascinados. Helena tinha aquela habilidade especial de conquistar pessoas quando queria. Ela sabia exatamente como falar, como sorrir, como usar seu charme natural. E meus filhos, que nunca tinham tido avós presentes na vida, estavam bebendo cada palavra dela. Vovó Helena, disse Rafael, sempre o mais direto, por que a senhora nunca veio nos ver antes? Ah, meu querido, ela respondeu com aquela doçura calculada. Eu morava muito longe. Mas agora eu voltei e quero conhecer vocês direito, quero saber tudo sobre vocês. Eu gosto de matemática, disse Gabriel animado. E eu gosto de ler, acrescentou Miguel. Eu jogo futebol, completou Rafael. Que maravilha, disse Helena sorrindo. Vocês são exatamente como eu imaginava que seriam. Foi quando entrei na sala. Os meninos correram para mim imediatamente. Papai, olha, é a vovó Helena. Ela veio nos conhecer. Helena me olhou com aquele sorriso que eu conhecia tão bem. O sorriso que ela usava quando tinha acabado de executar um lance certeiro. Roberto, disse ela se levantando, que bom que chegou. Estava conhecendo esses anjinhos. A diretora da escola estava visivelmente desconfortável com toda a situação. Era uma mulher simples, que conhecia nossa família havia 2 anos e claramente não sabia como lidar com a presença imponente de Helena. Senhores, disse a diretora, talvez seja melhor conversarem em casa. As crianças precisam voltar para a aula. Claro, disse Helena. Meninos, a vovó precisa ir embora agora, mas vamos nos ver muito em breve. Quando, vovó? Perguntou Rafael. Muito em breve, querido. Muito em breve. Depois que os meninos voltaram para a sala de aula, acompanhei Helena até o estacionamento da escola. Ela caminhou até um Mercedes preto com motorista. Obviamente havia vindo preparada para causar impressão. O que você pensa que está fazendo?
Perguntei assim que ficamos sozinhos. Conhecendo meus netos, ela respondeu simplesmente. Eles são ainda mais especiais do que eu imaginava. A forma como ela disse especiais me fez um arrepio subir pela espinha. Não era um elogio carinhoso de avó, era uma avaliação, como se ela estivesse inventariando recursos valiosos. Você não pode aparecer na escola deles sem nossa autorização. Posso sim, ela replicou, abrindo a porta do carro. Sou avó deles, tenho direitos. Não tem direito nenhum sobre eles. Helena parou e se virou para mim e pela primeira vez vi aquela máscara de doçura cair completamente. Roberto, você realmente não entende a situação, entende? Disse, a voz agora gelada. Aqueles meninos carregam sangue Mendonça. Eles são herdeiros diretos de um patrimônio que vale bilhões. Você acha que pode criá-los como se fossem filhos de classe média e esperar que eu fique de braços cruzados? Eles são nossos filhos, meus e de Marina. Você não tem nenhum direito sobre eles. Ah, mas tenho sim, ela disse, entrando no carro. E você vai descobrir exatamente que direitos são esses muito em breve. E o carro partiu, me deixando sozinho no estacionamento da escola com uma sensação terrível de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Naquela tarde, quando busquei os meninos na escola, eles não paravam de falar sobre a vovó Helena. Papai, ela é muito elegante, disse Gabriel, e cheira bem. Ela falou que tem uma casa muito grande, acrescentou Miguel, com piscina e jardim. E disse que podemos visitar sempre que quisermos, completou Rafael. Durante todo o trajeto para casa, ouvi eles falarem sobre Helena com um entusiasmo que me partia o coração. Porque eu sabia que ela havia calculado cada palavra, cada gesto, cada promessa para conquistá-los. Quando chegamos em casa, Marina nos esperava com uma expressão preocupada. Ela havia recebido uma ligação da escola contando sobre a visita de Helena. Como eles reagiram? Perguntou baixinho quando os meninos foram brincar no quintal. Ficaram encantados, respondi. Ela foi perfeita. Disse tudo o que eles queriam ouvir. E agora? Era a pergunta que eu estava tentando evitar. E agora? O que Helena estava planejando? Por que tinha ido à escola sem avisar? Qual era o próximo passo dela? A resposta chegou 2 dias depois, num sábado de manhã que deveria ter sido tranquilo. Helena apareceu na nossa porta às 10 horas, desta vez sem avisar, vestindo roupas casuais, mas claramente caras, carregando sacolas de presentes. Espero que não se importem com a visita, disse quando abri a porta, mas já estava entrando sem esperar resposta. Trouxe algumas coisinhas para meus netinhos. Os meninos desceram correndo quando ouviram a voz dela. E o que aconteceu a seguir foi uma demonstração calculada de como conquistar crianças com presentes estratégicos. Para Gabriel, ela trouxe um kit de robótica importado, do tipo que ele sempre admirava nas vitrines, mas que nunca pedíamos porque custava uma fortuna. Para Miguel, trouxe uma coleção completa de livros clássicos infantis em edições luxuosas com ilustrações deslumbrantes. Para Rafael, uma camisa oficial do time do coração dele, autografada por todos os jogadores. Isso deve ter custado uma fortuna, sussurrou Marina no meu ouvido, observando a alegria genuína dos meninos. E esse era exatamente o ponto. Helena não estava apenas dando presentes. Estava mostrando um mundo de possibilidades que nós jamais poderíamos oferecer com nosso orçamento de família classe média. Meninos, disse Helena depois que eles abriram todos os presentes. A vovó quer conversar com vocês sobre uma coisa muito especial. Ela se sentou no nosso sofá simples, que de repente pareceu ainda mais simples comparado à elegância dela, e chamou os 3 para perto. Vocês sabem que são muito especiais, não sabem? Ela começou. A mamãe e o papai sempre falam isso, disse Gabriel. Sim,
Mas vocês são especiais de uma forma que talvez ainda não entendam completamente, ela continuou. Vocês têm um sobrenome muito importante, Mendonça, e esse sobrenome traz responsabilidades, mas também muitos privilégios. Marina e eu trocamos olhares. Helena estava plantando sementes que levariam anos para florescer completamente, mas que já estavam sendo plantadas. Que tipo de privilégios, vovó? Perguntou Miguel, sempre curioso. Bem, disse Helena sorrindo, vocês poderiam estudar nas melhores escolas do país, poderiam viajar pelo mundo todo, poderiam ter professores particulares para tudo o que quisessem aprender, poderiam ter uma vida cheia de oportunidades incríveis. Mas nós já temos uma vida boa, disse Rafael, olhando para Marina e para mim. Claro que tem, querido, disse Helena, mas havia algo condescendente na voz dela. Mas imaginem uma vida ainda melhor. Uma vida onde vocês podem ser tudo o que quiserem ser, sem limitações. Ela passou a tarde inteira conosco, e a cada minuto que passava, eu via como ela estava construindo uma narrativa na cabeça dos meninos. Uma narrativa onde nossa vida atual era apenas o começo, um estágio temporário antes de algo muito maior e melhor. Quando ela finalmente foi embora, os meninos ficaram eufóricos com os presentes e com as promessas veladas de um futuro grandioso. Mas Marina e eu ficamos em silêncio, entendendo perfeitamente o que Helena estava fazendo. Ela não quer apenas conhecer eles, disse Marina depois que colocamos os meninos para dormir. Ela quer recrutá-los. Como assim? Ela está mostrando para eles um mundo que nós não podemos oferecer. Está plantando a ideia de que nossa vida é insuficiente. Marina estava certa. Helena não estava tentando ser uma avó carinhosa. Estava executando um plano cuidadosamente calculado para fazer os meninos questionarem se estavam recebendo tudo o que mereciam conosco. Naquela noite, deitado na cama ao lado de Marina, eu entendi que estávamos no meio de uma guerra que havia começado sem que percebêssemos. Uma guerra onde as armas não eram apenas dinheiro e poder, mas a mente e o coração dos nossos filhos. E Helena havia acabado de disparar o primeiro tiro. 2 semanas se passaram desde aquela visita de Helena, e eu achei que talvez ela tivesse desistido dos planos, que quer que fossem. Como eu estava enganado. Você já teve a sensação de que está sendo observado, vigiado, como se alguém estivesse estudando cada movimento seu? Era exatamente assim que eu me sentia, mas tentava ignorar essa paranoia para não deixar Marina ainda mais preocupada. Os meninos continuavam falando da vovó Helena ocasionalmente, mas a rotina havia voltado ao normal. Gabriel estava empolgado com o kit de robótica. Miguel devorava os livros que ela havia dado. Rafael usava a camisa do time religiosamente. Presentes caros, que eu sabia que eram muito mais que presentes. Eram investimentos de longo prazo na lealdade deles. Foi numa terça-feira, enquanto eu estava numa reunião importante com investidores japoneses, que minha secretária interrompeu com uma urgência que fez meu coração disparar. Senhor, desculpe interromper, mas tem uma emergência. Sua esposa está tentando falar com o senhor há 1 hora. Ela disse que é sobre as crianças. Pedi desculpas aos japoneses e corri para ligar para Marina. Quando ela atendeu, sua voz estava tremendo de uma forma que eu não ouvia há anos. Roberto, você precisa vir para casa agora, disse ela. Agora mesmo. O que aconteceu? Os meninos estão bem? Fisicamente, sim, mas ela esteve aqui. Sua mãe esteve aqui. O sangue sumiu do meu rosto. Helena havia ido à nossa casa, na minha ausência, para falar com Marina a sós. Chego em 20 minutos, disse, já correndo para o elevador. Durante todo o trajeto de volta para casa, minha mente funcionava em alta velocidade. O que Helena havia dito para Marina? Por que Marina estava tão abalada? Que tipo de encontro havia acontecido entre as 2 mulheres mais importantes da minha vida? Quando cheguei em casa,
encontrei Marina sentada na mesa da cozinha, as mãos tremendo enquanto segurava uma xícara de chá que claramente já havia esfriado. Os meninos estavam na escola, graças a Deus. Então poderíamos conversar livremente. Conta tudo, disse, sentando ao lado dela e pegando suas mãos. Marina respirou fundo, como se estivesse se preparando para reviver algo traumático. Ela chegou aqui às 2 da tarde, começou. Não tocou a campainha. Simplesmente abriu o portão e entrou como se fosse dona do lugar. Quando abri a porta, ela estava ali parada, sorrindo como se fosse uma visita social normal. O que ela disse? Primeiro ela pediu para entrar. Não chegou a pedir, na verdade. Falou, precisamos conversar, Marina. E entrou sem esperar resposta. Marina pausou, claramente tentando organizar os pensamentos para me contar tudo na ordem correta. Ela caminhou pela nossa casa inteira, Roberto, pela sala, pela cozinha, subiu e desceu das escadas, olhando tudo com aquela expressão crítica, como se estivesse fazendo uma inspeção. Inspeção? Ela comentava sobre tudo. Que sofá pequeno, essa TV é muito antiga, os meninos dividem quarto, como se nossa casa fosse inadequada para existir. Senti raiva subindo pela minha espinha. Nossa casa era simples, mas era nossa. Era onde éramos felizes, onde construímos nossa família, onde os meninos tinham memórias preciosas. E depois? Depois ela se sentou aqui mesmo, nesta mesa, e foi direta ao ponto. Marina continuou, a voz ficando mais firme. Ela disse, Marina, você não tem estrutura para criar 3 herdeiros. As palavras de Helena ecoaram na cozinha como tiros. Eu conseguia imaginar perfeitamente ela dizendo isso, com aquela calma gelada que sempre usava quando estava desferindo golpes certeiros. Herdeiros, repeti. Ela usou essa palavra o tempo todo. Ela não falava dos meninos como Gabriel, Miguel e Rafael. Falava os herdeiros, meus netos, as crianças Mendonça, como se eles fossem patrimônio. Marina se levantou e caminhou até a janela, observando o quintal onde os meninos sempre brincavam. Ela disse que eles precisam estudar nas melhores escolas particulares do país, que precisam aprender etiqueta, protocolos sociais, pelo menos 3 idiomas fluentes, que precisam entender investimentos, administração de patrimônio, responsabilidades empresariais. Eles têm 6 anos, protestei. Foi exatamente o que eu disse a ela. Marina respondeu. E sabe qual foi a resposta? Educação de elite começa no berço. Cada ano perdido é uma deficiência que eles carregarão para sempre. Cada palavra que Marina me repetia era como uma facada, porque eu conhecia a Helena o suficiente para saber que ela não estava improvisando. Ela havia chegado ali com um plano detalhado, argumentos preparados, estratégias já definidas. E ela fez uma proposta. Marina continuou, se virando para mim com lágrimas nos olhos. Que proposta? Marina voltou para a mesa e se sentou, pegando minhas mãos como se precisasse de força para continuar. Primeiro, ela ofereceu dinheiro. Muito dinheiro. Ela disse que poderia nos dar uma quantia suficiente para vivermos confortavelmente para o resto da vida, desde que deixássemos os meninos passarem metade do tempo com ela. 6 meses com a gente, 6 meses com ela. E você disse... Disse que meus filhos não estão à venda, por nenhum preço. Senti orgulho e medo ao mesmo tempo. Orgulho porque Marina havia reagido exatamente como eu esperava. Medo porque eu sabia que Helena sempre tinha um plano B quando o plano A falhava. Como ela reagiu? Ela riu, Marina disse, e havia uma raiva fria na voz dela que eu raramente ouvia. Riu como se eu fosse uma criança ingênua, e então disse, Marina, você não está entendendo, não é um pedido. O sangue gelou nas minhas veias. Aquele tom, aquela frase... Eu conhecia. Era o tom que Helena usava quando estava passando de persuasão para ameaça. E então? Então ela tirou uns papéis da bolsa
documentos oficiais, e disse que havia contratado os melhores advogados de família do país para estudar nossa situação. Marina pausou, claramente tentando manter a compostura. Ela disse que nossa casa é pequena demais para 3 crianças, que nossa renda, mesmo com seu salário, é insuficiente para oferecer educação de qualidade a trigêmeos, que eles precisam de atividades extracurriculares caras que não podemos pagar, que nossa vida social é limitada demais para prepará-los para o mundo que irão herdar. Cada argumento era um soco no estômago, porque, tecnicamente, muitas das coisas que Helena estava dizendo eram verdades. Não éramos ricos, nossa casa era modesta, não podíamos pagar escolas de elite ou viagens internacionais ou professores particulares. Mas eles são felizes, disse, mais para mim mesmo que para Marina. Foi o que eu disse a ela, Marina respondeu. E sabe qual foi a resposta? Qual? Felicidade não é um critério legal para definir o melhor interesse da criança. Oportunidades são. A frieza calculada dessa frase me fez entender completamente com que tipo de guerra estávamos lidando. Helena não estava sendo uma avó preocupada. Estava sendo uma estrategista militar, executando uma conquista. E por último, Marina continuou, a voz agora tremendo de raiva. Ela fez a ameaça final. Que ameaça? Marina me olhou diretamente nos olhos e vi ali uma mistura de medo e determinação que me fez lembrar por que me apaixonei por ela. Ela disse, Marina, você pode aceitar minha proposta generosa e dividirmos a guarda amigavelmente, ou posso usar meus recursos para provar na justiça que você não tem condições de criar 3 herdeiros Mendonça. E se for para os tribunais, eu garanto que você vai perder. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Helena havia declarado guerra oficialmente. E sua primeira estratégia era atacar Marina diretamente, tentando fazê-la se sentir inadequada, incapaz, inferior. Como você respondeu? Perguntei. Pela primeira vez desde que comecei a contar a história, Marina sorriu. Não era um sorriso alegre, mas um sorriso de quem havia encontrado força onde não sabia que existia. Eu me levantei, abri a porta da frente e disse, Senhora Mendonça, minhas crianças foram criadas com amor, respeito e dignidade. Elas sabem a diferença entre certo e errado. Sabem que família não se compra, se constrói. E se a senhora acha que pode vir na minha casa me ameaçar, a senhora não conhece do que uma mãe é capaz quando quer proteger seus filhos. O orgulho que senti naquele momento foi indescritível. Marina, a mulher que havia sido humilhada e abandonada anos atrás, havia enfrentado Helena Mendonça cara a cara e não havia recuado 1 centímetro. E ela saiu? Ela parou na porta, se virou e disse algo que me arrepiou completamente. O quê? Marina, você acha que conhece Roberto, mas há muitas coisas sobre meu filho que você não sabe. E há muitas coisas sobre nossa família que podem chocar você. Quando os tribunais começarem a escavar o passado, você descobrirá que nem sempre é possível proteger quem amamos apenas com amor. A frase de Helena ecoou na cozinha como uma profecia sinistra. O que ela estava insinuando? Que segredos da nossa família ela estava planejando usar contra nós? Roberto, Marina disse pegando minha mão com força. Eu não tenho medo dela. Não tenho medo de luta judicial. Não tenho medo de investigações. Não tenho medo de nada que ela possa fazer contra mim. Marina, mas eu tenho medo de uma coisa. Ela continuou. Tenho medo de que ela consiga convencer os meninos de que nossa vida não é boa o suficiente, que nós não somos bons o suficiente. Ela é inteligente, manipuladora, tem recursos ilimitados, e crianças são vulneráveis a promessas de aventuras e oportunidades. Era o medo mais terrível de qualquer pai, perder os filhos não por falta de amor,
mas por não conseguir competir com promessas de um mundo maior, mais emocionante, mais cheio de possibilidades. Isso não vai acontecer, disse, tentando soar mais confiante do que me sentia. Os meninos nos amam. Eles sabem que somos uma família. Eu sei que nos amam, Marina respondeu. Mas eles têm 6 anos. Para eles a vida é uma aventura constante. E Helena está oferecendo a maior aventura que eles podem imaginar. Naquela tarde, quando busquei os meninos na escola, observei cada reação deles com uma atenção que nunca havia prestado antes. Eles falaram sobre o dia, sobre os amigos, sobre as aulas, sobre os planos para o fim de semana. Pareciam os mesmos meninos de sempre. Mas quando chegamos em casa e Gabriel viu o kit de robótica que Helena havia dado, ele fez um comentário que me gelou o sangue. Papai, a vovó Helena, diz que na casa dela tem um laboratório inteiro só para robótica, com professores que ensinam como fazer robôs de verdade. É mesmo? Respondi tentando manter a voz neutra. Ela disse que, quando eu quiser, posso ir lá passar uma semana aprendendo. Gabriel continuou, montando uma peça do kit. Seria muito legal, não seria? Marina e eu trocamos olhares. Helena havia plantado sementes durante aquela visita 2 semanas atrás. Sementes que estavam começando a germinar exatamente como ela havia planejado. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, Marina e eu tivemos a conversa mais difícil do nosso casamento. Ela vai conseguir, Marina disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não pela justiça, não por dinheiro, não por ameaças. Ela vai conseguir porque está oferecendo para eles um mundo que eu jamais poderei oferecer. Não, disse firmemente, não vamos deixar ela vencer. Como, Roberto? Como lutamos contra promessas de laboratórios de robótica, viagens pelo mundo, escolas de elite, professores particulares? Como explicamos para crianças de 6 anos que nossa vida simples é melhor que as aventuras que ela está prometendo? Era a pergunta para a qual eu não tinha resposta. Porque, no fundo, eu sabia que Marina estava certa. Helena havia declarado guerra, mas não era uma guerra que poderíamos vencer apenas com amor. Era uma guerra que exigiria de nós algo muito mais difícil. A coragem de enfrentar uma mulher que nunca havia perdido uma batalha na vida, usando armas que nós nem sabíamos como manusear. E o pior de tudo, as primeiras vítimas dessa guerra seriam 3 meninos inocentes que amavam igualmente a mãe corajosa que os havia criado e a avó rica que estava prometendo transformar seus sonhos em realidade. Naquela noite, pela primeira vez, desde que nos casamos, Marina e eu dormimos abraçados não por amor, mas por medo. Medo de perder tudo novamente. Só que desta vez, não por minha covardia, mas pelo poder implacável de uma mulher que havia decidido que nossa felicidade era um obstáculo aos seus planos. A conversa que tive com Marina naquela noite mudou algo fundamental dentro de mim. Você já teve um momento na vida em que percebeu que fugir não era mais uma opção? Que chegou a hora de enfrentar seus demônios, mesmo sabendo que a batalha seria brutal? Era exatamente isso que eu estava sentindo na manhã seguinte, quando acordei com uma certeza cristalina. Eu precisava confrontar minha mãe. Marina havia passado a noite toda se virando na cama, claramente atormentada pelo que Helena havia dito. E eu passei a noite toda pensando no homem que eu era 6 anos atrás, quando deixei minha mãe influenciar as decisões mais importantes da minha vida. O homem que preferiu fugir a enfrentar. O homem que quase destruiu a família mais preciosa do mundo por covardia. Esse homem não existia mais, e era hora de provar isso. Onde você vai? Perguntou Marina quando me viu vestindo meu terno mais formal de manhã cedo. Vou conversar com ela, respondi ajustando a gravata com movimentos precisos. Vou deixar muito claro que essa guerra acabou antes de começar. Roberto, não sei se é uma boa ideia.
Marina, disse-me virando para olhá-la diretamente, há 6 anos eu deixei essa mulher me manipular para quase destruir nossa família. Não vou deixar ela fazer isso novamente. Beijei Marina e os meninos, que ainda dormiam, e saí de casa com uma determinação que não sentia há anos. Durante o trajeto até a mansão de Helena, no bairro mais nobre da cidade, revisei mentalmente tudo o que queria dizer. Todas as verdades que precisavam ser ditas. Todas as linhas que precisavam ser traçadas. A mansão Mendonça era exatamente como eu lembrava. Imponente, intimidadora, projetada para deixar claro o poder e a riqueza de quem vivia ali. Portões dourados, jardins impecáveis, uma estrutura que mais parecia palácio que casa. Era o símbolo físico de tudo que Helena representava. Poder, tradição, superioridade. Quando toquei a campainha, fui atendido por Francisca, a governanta que trabalhava para minha família há mais de 20 anos. "Roberto!" ela exclamou claramente surpresa. "Que bom ver você, menino." "Oi, Francisca. Minha mãe está?" "Está sim, na sala de estar, tomando o café da manhã. Ela não te esperava?" "Não, é uma surpresa." Francisca me conduziu pelos corredores que eu conhecia desde criança, mas que agora me pareciam opressivos. Quadros de ancestrais. Mendonça me observavam das paredes, como se estivessem julgando se eu era digno de carregar o sobrenome da família. Encontrei Helena na sala de estar, sentada numa poltrona de época, lendo o jornal financeiro while saboreava café em porcelana fina. Ela estava impecável, como sempre, mesmo sendo apenas 8 da manhã. "Roberto", disse ela, sem demonstrar surpresa alguma, "que visita inesperada." "Precisamos conversar", disse diretamente sem cerimônias. "Claro, querido, sente-se." Mas eu não me sentei. Fiquei de pé, numa posição que deixasse claro que aquela não era uma visita social cordial. "Soube que você foi à minha casa ontem", comecei. Helena dobrou o jornal calmamente e me olhou com aquela expressão neutra que sempre usava quando estava prestes a entrar em modo de batalha. "Fui. Precisava conhecer melhor as condições em que meus netos estão sendo criados. Eles não são apenas seus netos", disse, a voz firme. "São meus filhos e de Marina, e você não tem direito algum de aparecer na nossa casa fazendo ameaças." "Ameaças?" Helena riu suavemente. "Roberto, querido, eu ofereci ajuda. Ofereci oportunidades que vocês claramente não podem proporcionar às crianças. Você ofereceu dinheiro em troca dos nossos filhos. Ofereci uma vida melhor para eles." Ela corrigiu. "Uma vida adequada à posição social que eles ocupam por direito de nascimento." Foi então que algo dentro de mim explodiu. 6 anos de culpa, de arrependimento, de promessas não cumpridas se transformaram numa raiva que eu nem sabia que existia. "Pare com essa hipocrisia", gritei, surpreendendo até a mim mesmo. "Você não se importa com o bem-estar deles. Você quer controlá-los, moldá-los, transformá-los em pequenas versões suas." Helena se levantou lentamente e, pela primeira vez em anos, viu uma rachadura na sua máscara de compostura. "Como você ousa me falar nesse tom?" "Como eu ouso? Como eu ouso?" repeti, dando um passo em direção a ela. "Você manipulou minha mente há 6 anos para eu abandonar a mulher que eu amava e 3 crianças inocentes. Você orquestrou o sofrimento de Marina. Você é responsável por eu ter perdido 5 anos da vida dos meus filhos. Eu protegi nossa família de um escândalo. Você destruiu nossa família por orgulho", rebati, "e agora quer fazer de novo. Mas desta vez não vai conseguir, porque desta vez eu não vou deixar você me manipular." O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Helena me olhava como se estivesse vendo um estranho, o que de certa forma era verdade. O Roberto que ela conhecia, que ela controlava, não existia mais. "Roberto", disse ela finalmente, a voz perigosamente calma, "você está cometendo um erro muito grave."
O único erro que cometi foi demorar 6 anos para ter essa conversa. Helena caminhou até uma das janelas enormes da sala, olhando para os jardins impecáveis, como se fosse uma rainha contemplando seu reino. Você acha que pode me desafiar, disse sem se virar. Acha que pode escolher entre mim e essa mulher. Marina tem nome. Use o nome dela. Marina. Ela pronunciou o nome como se fosse veneno. É uma funcionária que você engravidou e com quem se casou por culpa. Uma mulher sem educação adequada, sem posição social, sem recursos para criar 3 herdeiros de uma fortuna de bilhões. Marina é a mulher mais forte que eu conheço, repliquei. Ela criou 3 meninos extraordinários sozinha, sem ajuda de ninguém, enquanto você assistia do seu palácio sem mover uma palha para ajudar. Helena se virou para mim e pela primeira vez vi raiva real nos olhos dela. Eu não ajudei porque não era minha responsabilidade limpar a bagunça que você fez. A bagunça que eu fiz, você literalmente me disse para mandar ela abortar. Você plantou na minha cabeça que ter filhos com Marina seria a ruína da família. E eu estava certa, ela explodiu. Olhe onde você está agora, vivendo numa casa de classe média, casado com uma ex-funcionária, criando 3 crianças, sem nenhuma preparação para o mundo que elas vão herdar. Eu estou onde sempre deveria ter estado, disse, surpreendendo a nós dois com a firmeza da minha convicção. Estou com minha família, com pessoas que me amam pelo que sou, não pelo sobrenome que carrego. Helena riu, mas era uma risada amarga, sem humor. Que romântico, Roberto. Que conto de fadas tocante. Mas a realidade é muito diferente. Que realidade? A realidade é que você é herdeiro de um império que sua família construiu durante 200 anos. A realidade é que seus filhos carregam sangue Mendonça e toda a responsabilidade que isso implica. A realidade é que você não pode criá-los como se fossem filhos de pessoas comuns, porque eles não são pessoas comuns. Eles são crianças, gritei. São crianças de 6 anos que querem brincar, aprender, serem amadas. Não são peças num tabuleiro de xadrez empresarial. São as 2 coisas, ela replicou friamente. E quanto mais cedo eles entenderem isso, melhor preparados estarão para o futuro. Foi quando entendi que estava desperdiçando meu tempo tentando apelar para o lado humano de Helena. Ela não via Gabriel, Miguel e Rafael como netos queridos. Via como investimentos, como patrimônio, como extensões do poder familiar que precisavam ser moldadas adequadamente. Está bem, disse, mudando completamente o tom. Você quer guerra? Terá guerra. Como é? Você ouviu direito. Se você continuar tentando interferir na vida dos meus filhos, se aparecer na nossa casa novamente, se tentar manipular eles contra nós, eu farei algo que deveria ter feito há anos. O que exatamente? Cortarei todo e qualquer laço com esta família. Mudarei meu sobrenome, o sobrenome das crianças. Sairei da empresa, renunciarei a qualquer herança. E você nunca mais verá seus netos novamente. O choque no rosto de Helena foi instantâneo e genuíno. Ela não esperava que eu fosse tão longe. Você não faria isso? Teste-me, respondi, olhando diretamente nos olhos dela. Eu já perdi 5 anos da vida deles por causa da sua manipulação. Não vou perder nem mais um dia. Helena se sentou pesadamente na poltrona, como se de repente se sentisse muito cansada. Roberto, você não entende as implicações do que está dizendo. Entendo perfeitamente. Estou dizendo que escolho minha família sobre tudo mais. Sobre dinheiro, sobre poder, sobre tradição, sobre herança, sobre você. E seus filhos? Você tem direito de fazer essa escolha por eles? De privá-los de um patrimônio que é deles por direito? Era a pergunta que eu mais temia. Porque tinha uma ponta de verdade nela. Eu tinha direito de decidir o futuro financeiro dos meus filhos baseado nas minhas convicções. Meus filhos terão algo muito mais valioso que dinheiro.
respondi depois de um momento. Terão pais que os amam incondicionalmente. Terão uma família unida. Terão valores sólidos. Terão a liberdade de escolher quem querem ser, sem o peso de expectativas familiares impossíveis. Que bonito, disse Helena, o sarcasmo voltando à voz. E quando eles crescerem e descobrirem que você os privou de bilhões por idealismo romântico, quando descobrirem que poderiam ter tido as melhores oportunidades do mundo, mas você escolheu a mediocridade, quando eles crescerem, explicarei que eu escolhi protegê-los de uma família que vê pessoas como patrimônio, que escolhi criar eles como seres humanos, não como herdeiros. Helena ficou em silêncio por muito tempo, me estudando como se estivesse tentando detectar fraqueza na minha resolução. Você mudou, disse finalmente. Sim, mudei. E sabe por quê? Porque Marina me mostrou o que realmente importa na vida. Porque Gabriel, Miguel e Rafael me ensinaram o que é amor incondicional. Porque eu descobri que ser pai é infinitamente mais importante que ser herdeiro de um império. E se eu lhe disser que não vou desistir, que vou usar todos os recursos que tenho para garantir que meus netos tenham a vida que merecem? Então você descobrirá que o Roberto que você criou, que você controlava, morreu há 6 anos. E o homem que está na sua frente agora é alguém que você não conhece, alguém que vai proteger sua família a qualquer custo. Caminhei até a porta, mas parei antes de sair. E Helena, da próxima vez que você quiser ver seus netos, liga antes. Marca uma visita. Respeita nosso lar e nossa autoridade como pais, ou não haverá a próxima vez. Saí da mansão com uma sensação de liberdade que não sentia há anos. Pela primeira vez na minha vida, eu havia enfrentado Helena Mendonça como um igual. Havia traçado linhas claras e defendido minha família sem vacilar. Mas enquanto dirigia de volta para casa, uma parte de mim sabia que aquela havia sido apenas a primeira batalha de uma guerra muito mais longa e brutal. Helena nunca havia perdido uma luta na vida, e eu havia acabado de declarar guerra à mulher mais poderosa que conhecia. A pergunta que ficava era: eu seria forte o suficiente para proteger minha família do furacão que estava prestes a se abater sobre nós? 2 semanas se passaram desde minha confrontação com Helena, e eu estava começando a acreditar que talvez ela tivesse finalmente entendido a mensagem. Que ilusão patética! Você já teve aquela sensação de calma que antecede a tempestade? Quando tudo parece tranquilo na superfície, mas você sabe no fundo da alma que algo terrível está sendo preparado? Era exatamente isso que eu sentia, mas tentava ignorar para não deixar Marina e os meninos preocupados. Nossa vida havia voltado ao normal. Os meninos iam para a escola. Marina trabalhava em casa, no escritório que montamos no quarto de hóspedes. Eu tocava meus negócios. Nas manhãs de domingo, fazíamos panquecas juntos, tradição sagrada que nenhum de nós ousava quebrar. Era uma felicidade simples, mas profunda. Era nossa vida, nossa família. Foi numa quinta-feira de tarde que tudo desabou. Eu estava numa reunião de diretoria quando minha secretária entrou na sala com uma expressão de pânico total. Senhor, disse ela interrompendo uma discussão sobre expansão para o mercado argentino, tem uma emergência. A senhora está tentando falar com o senhor há 20 minutos. É urgente. Quando liguei para Marina, ela atendeu no primeiro toque e a voz dela estava numa frequência que eu não ouvia há anos. Puro terror. Roberto, você precisa vir para casa imediatamente, disse ela, claramente tentando controlar a respiração. Agora, corta tudo o que você está fazendo e vem. O que aconteceu? Os meninos estão bem fisicamente, ela me interrompeu. Mas tem gente aqui, do governo, da assistência social. Eles têm uma ordem judicial. O sangue desapareceu do meu rosto completamente. Ordem judicial. Assistência social.
Helena havia cumprido sua ameaça. Chego em 15 minutos, disse, já correndo para fora da sala de reunião. Não deixa eles entrarem até eu chegar. Roberto, a voz de Marina estava tremendo. Eles já entraram. Durante todo o trajeto para casa, minha mente funcionava como uma máquina de guerra, tentando processar o que estava acontecendo. Helena havia acionado o sistema judicial. Havia usado seu poder, seus contatos, seus recursos para transformar sua ameaça em realidade legal. Quando cheguei na nossa rua, meu coração quase parou. Havia 2 carros oficiais estacionados em frente à nossa casa. Um da assistência social, outro do fórum. Vizinhos curiosos observavam de longe, claramente se perguntando que tipo de problema havia se abatido sobre a família Mendonça. Corri para dentro de casa e encontrei uma cena que me fez sentir como se estivesse vivendo um pesadelo. Nossa sala estava cheia de estranhos de ternos oficiais, carregando pranchetas, fazendo anotações, fotografando tudo. Marina estava sentada no sofá, pálida como papel, segurando as mãos dos 3 meninos que estavam visivelmente confusos e assustados. "Papai!" gritou Rafael quando me viu correndo para meus braços. "Por que tem tanta gente estranha na nossa casa?" Gabriel e Miguel vieram logo atrás, se grudando em mim como se eu fosse um escudo contra algo que eles não entendiam, mas sabiam que era perigoso. "Senhor Roberto Mendonça?" perguntou uma mulher de meia idade, claramente a responsável pela operação. "Sim. E vocês são?" "Doutora Carla Santos, assistente social do Tribunal de Família. Temos uma ordem judicial para fazer uma avaliação das condições de moradia e cuidado das crianças. Gabriel, Miguel e Rafael Mendonça." Ela me entregou um papel oficial carimbado e assinado. Quando li, senti como se alguém tivesse socado meu estômago. Era uma petição para revisão de guarda, alegando condições inadequadas de criação e possível negligência no desenvolvimento educacional e social dos menores. "Quem fez essa denúncia?" perguntei, embora já soubesse a resposta. "Isso é confidencial", ela respondeu. "Nossa função é apenas avaliar objetivamente as condições atuais." Passei as 2 horas seguintes assistindo estranhos dissecarem nossa vida como se fosse uma experiência científica. Eles mediram os quartos, muito pequenos para 3 crianças em crescimento. Avaliaram nossa biblioteca infantil, insuficiente para o desenvolvimento intelectual adequado. Questionaram sobre atividades extracurriculares, limitadas devido a restrições orçamentárias. Cada anotação que faziam era uma facada, porque tecnicamente muitas das observações eram corretas. Nossa casa era modesta, nosso orçamento era limitado. Não podíamos oferecer todas as oportunidades que uma família rica poderia oferecer. Mas o que mais me revoltava era ver os meninos observando tudo aquilo sem entender. Gabriel perguntou baixinho para Marina se eles haviam feito alguma coisa errada. Miguel se escondeu atrás do sofá quando um dos avaliadores tentou conversar com ele. Rafael simplesmente se sentou no meu colo e ficou ali, como se estivesse se protegendo. "Senhor Mendonça", disse a doutora Santos quando a avaliação estava terminando, "precisamos conversar com as crianças individualmente. É procedimento padrão." "Conversar sobre o quê?" perguntei. "Sobre a rotina delas, sobre como se sentem, sobre suas necessidades." "Não", disse Marina firmemente, se levantando do sofá. "Vocês não vão interrogar crianças de 6 anos sem advogados presentes." "Senhora, é uma ordem judicial. E nós temos direitos", interrompi. "As crianças têm direitos. Ninguém conversa com eles sem nossos advogados presentes." A tensão na sala aumentou visivelmente. Por um momento, pensei que eles fossem tentar forçar a situação, mas a doutora Santos apenas fez mais algumas anotações. "Muito bem, reagendaremos as entrevistas individuais, mas preciso deixar claro que a não cooperação será anotada no relatório." "Anote o que quiser", disse, puxando os meninos para mais perto.
mas ninguém interroga nossos filhos sem proteção legal adequada. Depois que todos saíram, nossa casa ficou em silêncio mortal. Os meninos foram para o quarto brincar, claramente tentando processar o que havia acontecido. Marina e eu ficamos na sala, olhando um para o outro, sabendo que nossa vida havia mudado para sempre naquelas 2 horas. Ela conseguiu, disse Marina, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sua mãe conseguiu transformar isso em algo legal, oficial. Ainda não conseguiu, respondi tentando soar mais confiante do que me sentia. É apenas uma avaliação, não significa que... Roberto, Marina me interrompeu. Você viu as anotações que eles fizeram? Nossa casa é pequena, nossa renda é limitada. Não podemos oferecer escolas particulares, viagens, professores particulares. Em papel, ela tem argumentos. Era verdade, e essa era a genialidade maléfica do plano de Helena. Ela não estava mentindo ou inventando problemas. Estava usando nossa realidade de classe média contra nós, transformando nossas limitações financeiras em evidência de inadequação parental. Naquela noite, depois que colocamos os meninos para dormir, e eles fizeram dezenas de perguntas sobre as pessoas de terno que haviam invadido nossa casa. Marina e eu tivemos a conversa mais difícil do nosso casamento. E se ela estiver certa? Marina perguntou, sentada na nossa cama, olhando para as mãos. Certa sobre o quê? Sobre eles merecerem mais do que podemos oferecer. Marina, não. Não, Roberto. Escuta, Gabriel é um gênio em matemática. Ele poderia estar numa escola especializada, com professores que realmente entendessem o potencial dele. Miguel adora ler. Poderia ter acesso às melhores bibliotecas do mundo. Rafael tem talento natural para esportes. Poderia treinar com os melhores técnicos. Cada palavra era como uma lâmina cortando meu coração, porque Marina estava verbalizando os medos mais profundos que qualquer pai tem. O medo de não ser suficiente. E nós oferecemos amor, disse firmemente. Oferecemos presença, dedicação, valores sólidos. Amor não paga escola de elite, Marina respondeu, lágrimas escorrendo. Amor não garante oportunidades internacionais. Amor não... Para, disse-me ajoelhando na frente dela. Para com isso. Você está deixando ela entrar na sua cabeça. Ela não está na minha cabeça, Roberto. Ela está nos tribunais, com advogados, com relatórios oficiais, com argumentos que, por mais que doa admitir, têm base na realidade. Foi quando entendi que Helena havia conseguido algo ainda mais terrível que uma batalha judicial. Ela havia conseguido fazer Marina duvidar de si mesma. Havia plantado sementes de insegurança numa mulher que havia sido a mãe mais extraordinária que eu conhecia. Nos dias que se seguiram, nossa casa se transformou num campo de batalha silencioso. Advogados entravam e saíam constantemente. Pilhas de documentos se acumulavam na mesa da cozinha. Telefonemas urgentes interrompiam jantares familiares. Mas o pior eram os meninos. Eles sabiam que algo estava errado, mesmo tentando esconder. Gabriel se tornou mais quieto, observando tudo com aqueles olhos inteligentes que processavam muito mais do que uma criança deveria processar. Miguel parou de ler em voz alta, algo que sempre fazia para toda a família. Rafael começou a ter pesadelos. Uma semana depois da visita dos assistentes sociais, recebemos a notificação oficial. Audiência marcada para determinar o melhor interesse das crianças Gabriel, Miguel e Rafael Mendonça. Quando li aquele papel, entendi completamente a estratégia de Helena. Ela não estava tentando provar que éramos pais ruins. Estava tentando provar que ela era uma opção melhor. E legalmente, com recursos ilimitados, contatos no judiciário e argumentos baseados em vantagens financeiras concretas, ela tinha uma chance real de conseguir. Naquela noite, encontrei Marina chorando no escritório, cercada de documentos e relatórios. Eu li tudo, disse ela sem me olhar. Todos os argumentos dela,
todos os contra-argumentos dos nossos advogados e, Roberto, ela pode ganhar. Não vai ganhar. Como você tem tanta certeza? Foi então que eu percebi que tinha chegado o momento de fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. Algo que havia evitado por orgulho, por medo, por todas as razões erradas. Por quê? Disse, me ajoelhando ao lado da cadeira dela. Vou contar a verdade completa, sobre quem eu era, sobre o que fiz, sobre como você salvou não apenas 3 vidas, mas me salvou também. Roberto, não, Marina. Cansei de tentar proteger minha imagem, minha reputação, meu orgulho. Se for necessário me humilhar publicamente para proteger nossa família, é isso que farei. Naquela madrugada, enquanto Marina dormia exausta ao meu lado, eu tomei a decisão que mudaria tudo. No tribunal, eu não seria o CEO respeitado tentando manter as aparências. Seria o homem que havia cometido o pior erro da sua vida e que passaria o resto da existência tentando compensar. Seria, pela primeira vez, completamente honesto sobre quem eu havia sido e quem Marina havia me ajudado a me tornar. A guerra estava oficialmente declarada, mas desta vez eu lutaria com as únicas armas que realmente importavam: a verdade e o amor incondicional pela família que quase destruí por covardia. O dia da audiência chegou como uma sentença de morte. Você já acordou sabendo que as próximas horas iriam definir o resto da sua vida? Era exatamente assim que eu me sentia naquela manhã de terça-feira, olhando para o teto do quarto enquanto Marina dormia inquieta ao meu lado. Havíamos passado a noite inteira acordados, revisando documentos, preparando argumentos, mas principalmente segurando um ao outro como se fosse a última vez. Os meninos não sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas sentiam a tensão no ar. Gabriel havia feito uma pergunta na noite anterior que me partiu o coração. Papai, a vovó Helena quer que nós moremos com ela? Como explicar para uma criança de 6 anos que existe gente disposta a destruir uma família por poder e controle? Não, filho, respondi, abraçando os 3 no sofá. Vocês vão ficar conosco, sempre. Mas enquanto dizia aquilo, uma parte de mim se perguntava se eu tinha direito de fazer essa promessa. O Fórum de Família era um prédio imponente e frio, que me lembrava um hospital. Lugares onde você vai quando algo está muito errado, e você precisa confiar em estranhos para tentar consertar. Marina estava ao meu lado, vestindo o único terno que possuía, as mãos tremendo levemente enquanto segurava a bolsa onde guardava todas as fotos dos meninos que planejávamos apresentar como evidência de nossa felicidade familiar. Quando entramos na sala de audiência, meu estômago se revirou completamente. Helena estava lá, obviamente, mas não estava sozinha. Ela havia trazido um exército. 3 advogados em ternos caríssimos, um assistente organizando montanhas de documentos e até mesmo um perito em desenvolvimento infantil. Nós tínhamos um advogado, apenas um, João Henrique, especialista em direito de família, homem honesto que conhecíamos há poucos anos, bom profissional, mas claramente em desvantagem numérica e financeira. Roberto, disse Helena quando me viu, acenando como se estivéssemos numa reunião social. Marina. O tom era cordial, mas havia algo sinistro por trás daquela educação. Ela estava confiante, muito confiante. Quando a audiência começou, entendi rapidamente que Helena havia orquestrado algo muito mais sofisticado do que eu imaginava. Seu advogado principal, um homem de 50 e poucos anos, com a aparência de quem nunca havia perdido um caso, não estava atacando nosso amor pelos meninos. Estava construindo um argumento sobre oportunidades negadas. Meritíssimo, disse ele, se dirigindo ao juiz com uma confiança que me fez sentir enjoado. Não estamos aqui para questionar o afeto que os requeridos têm pelas crianças.
Estamos aqui porque 3 meninos excepcionalmente inteligentes estão sendo privados de oportunidades que poderiam transformar suas vidas. Ele apresentou relatórios psicológicos mostrando que Gabriel tinha QI acima de 140. Genialidade que requer estimulação especial. Mostrou avaliações de Miguel indicando capacidade literária superior à média, que precisava de ambiente acadêmico adequado. Trouxe laudos sobre Rafael, demonstrando habilidades físicas e liderança natural que demandam treinamento profissional. Cada documento era uma facada, porque tudo era verdade. Nossos filhos eram extraordinários, e nós, com nosso orçamento limitado e nossa vida simples, não podíamos oferecer tudo que seus talentos mereciam. A requerente, continuou o advogado, Helena Mendonça, matriarca de uma família com patrimônio superior a 2 bilhões de reais, não está solicitando guarda integral. Está propondo um regime de convivência que permitiria às crianças terem acesso às melhores escolas do país, professores particulares especializados, viagens educacionais internacionais e preparação adequada para administrar o patrimônio que herdarão. Marina apertou minha mão com tanta força que doeu, porque o que ele estava dizendo soava razoável, quase altruísta. Quando chegou nossa vez de apresentar defesa, nosso advogado fez o melhor que pôde. Falou sobre estabilidade emocional, sobre amor incondicional, sobre a importância de uma família unida. Apresentou fotos dos meninos sorrindo, relatórios da escola mostrando que eram bem adaptados, depoimentos de professores elogiando seu comportamento. Mas eu sabia que não era suficiente. Estávamos lutando contra bilhões de reais com fotografias de família feliz. Foi quando o juiz perguntou se alguém gostaria de fazer uma declaração pessoal que tudo mudou. Eu gostaria, disse, me levantando antes que nosso advogado pudesse me impedir. Roberto, não, sussurrou Marina, tentando me puxar de volta para a cadeira. Mas eu já havia tomado a decisão. Caminhei até o centro da sala, olhei para o juiz, para Helena, para os advogados, e pela primeira vez na minha vida, decidi contar a verdade completa sobre quem eu realmente era. Meritíssimo, comecei, a voz tremendo levemente. Eu preciso contar uma história que me envergonha profundamente, mas que é essencial para entender esta situação. Respirei fundo e mergulhei no abismo da honestidade total. 6 anos atrás, Marina era minha secretária executiva. Éramos casados na época, ela e eu, mas nosso casamento era apenas um arranjo conveniente. Marina era, a mulher mais extraordinária que já conheci. Inteligente, dedicada, carinhosa e sim, nos apaixonamos. Vi Helena se mexer desconfortavelmente na cadeira. Ela não esperava que eu fosse por esse caminho. Quando Marina descobriu que estava grávida de trigêmeos, ela veio até mim esperando apoio. E eu fiz a coisa mais covarde e desprezível que um homem pode fazer. As palavras saíam como sangue de uma ferida aberta. Eu gritei com ela, humilhei ela, joguei dinheiro na mesa e mandei ela resolver o problema. E quando ela me disse que eram 3 bebês, eu gritei, então apague os 3 de uma vez. O silêncio na sala era mortal. Marina estava chorando baixinho. Helena estava pálida como papel. Marina saiu do meu escritório naquele dia, carregando 3 vidas que eu havia rejeitado brutalmente. E durante 5 anos, eu desapareci. Simplesmente desapareci da vida dela e dos meus filhos. Fiz uma pausa, tentando controlar a emoção que ameaçava me quebrar completamente. Meritíssimo. Durante esses 5 anos, Marina passou necessidades que eu nem consigo imaginar. Parcelou sapatos escolares porque não tinha dinheiro. Trabalhou doente para não perder a renda. Criou 3 meninos sozinha, sem apoio de ninguém, enquanto eu construía meu império empresarial fingindo que eles não existiam. Olhei diretamente para Helena. E a culpa não foi apenas minha. A requerente, Helena Mendonça, sempre soube da existência dos meus filhos.
sempre. E não apenas sabia como me influenciou ativamente a rejeitá-los. Ela orquestrou meu abandono porque considerava que 3 crianças bastardas manchariam a reputação da família. Helena se levantou da cadeira, claramente furiosa. Isso é mentira. É mentira, mãe? Perguntei, me virando para ela. Você não me disse que Marina era apenas uma funcionária? Que eu estava confundindo hormônios com sentimentos? Que 3 filhos ilegítimos arruinariam nossa posição social? O advogado de Helena tentou intervir, mas eu continuei. Meritíssimo. Esta mulher que está aqui pedindo guarda dos meus filhos é a mesma que os considerou uma vergonha familiar por 5 anos. A mesma que assistiu Marina passar dificuldades sem mover uma palha para ajudar. A mesma que me manipulou para abandonar 3 crianças inocentes. Me virei para o juiz, sabendo que estava colocando toda a minha dignidade em jogo. Eu não sou um bom homem, meritíssimo. Fui covarde, egoísta, cruel. Perdi 5 anos da vida dos meus filhos por pura estupidez. Mas Marina nunca falhou como mãe, nem por um dia, nem por uma hora. As lágrimas escorriam pelo meu rosto sem controle. Ela criou 3 meninos extraordinários sozinha. Gabriel é gentil e inteligente porque Marina o ensinou que inteligência serve para ajudar, não para humilhar. Miguel é sensível e criativo porque Marina o ensinou que sentimentos são forças, não fraquezas. Rafael é corajoso e leal porque Marina o ensinou que coragem é proteger quem você ama. Olhei para Marina, que estava soluçando baixinho. Toda a virtude que meus filhos possuem, toda a qualidade que os torna especiais, veio dela. Marina transformou minha covardia em lição de perseverança. Transformou meu abandono em exemplo de força. Transformou minha rejeição em amor incondicional. Me virei novamente para Helena. A requerente pode oferecer dinheiro, escolas caras, viagens, professores particulares, mas ela não pode oferecer o que Marina já deu a eles. A certeza absoluta de que são amados exatamente como são. Fiz uma pausa, reunindo coragem para a parte mais difícil. Meritíssimo, se este tribunal decidir que nossa vida simples não é suficiente para nossos filhos, eu aceito. Mas que fique registrado que a maior culpa por qualquer inadequação é minha, não de Marina. Eu abandonei, eu fui covarde, eu quase destruí a família mais preciosa do mundo. Olhei diretamente para o juiz. Marina salvou 3 vidas quando eu mandei ela destruí-las. Ela criou 3 homens de verdade quando eu fugi da responsabilidade de ser pai. Se alguém nesta sala merece esses meninos, é ela, não eu. E certamente não a mulher que considerou eles uma vergonha por 5 anos. Voltei para minha cadeira em silêncio absoluto. Marina me agarrou como se fosse um salva-vidas num naufrágio. O que se seguiu foram 2 horas de argumentações técnicas, citações legais, interpretações jurídicas. Mas eu sabia que tudo havia mudado com o meu depoimento. Porque pela primeira vez, a verdade completa estava exposta. Quando o juiz se retirou para deliberar, Helena se aproximou de mim, furiosa. Como você teve coragem de me expor assim, de destruir nossa imagem familiar em público? Da mesma forma que você teve coragem de tentar destruir minha família, respondi calmamente. A diferença é que eu estou lutando por amor e você está lutando por controle. Você não faz ideia do que acabou de fazer, ela disse tremendo de raiva. Sei exatamente o que fiz, contei a verdade. Algo que deveria ter feito há muito tempo. 45 minutos depois, o juiz retornou com a decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Após análise cuidadosa de todos os elementos apresentados, ele disse: este tribunal decide manter a guarda integral das crianças Gabriel, Miguel e Rafael, com os genitores Roberto e Marina Mendonça. Marina desabou no meu ombro, soluçando de alívio. Eu mal conseguia acreditar que havíamos vencido, mas o juiz não havia terminado.
Contudo, ele continuou, este tribunal reconhece o direito da avó paterna ao convívio com os netos, desde que em ambiente supervisionado e com concordância dos pais. Era uma vitória, mas não era uma vitória completa. Helena saiu do tribunal em silêncio, derrotada, mas não completamente eliminada da nossa vida. Naquela tarde, voltando para casa com Marina, entendi que havia feito mais que defender nossa família. Havia finalmente me tornado o homem que Gabriel, Miguel e Rafael sempre acreditaram que eu era. Um homem capaz de colocar o amor acima do orgulho, a verdade acima da conveniência, a família acima de tudo mais. E pela primeira vez em 6 anos, eu tinha orgulho de quem via no espelho. O primeiro mês, depois da audiência, foi o mais estranho da nossa vida como família. Você já experimentou aquela sensação de ter vencido uma guerra, mas ainda estar esperando o próximo ataque? Era exatamente assim que eu me sentia, enquanto tentávamos voltar à normalidade. Marina e eu sabíamos que Helena não havia simplesmente desistido. Mulheres como ela não desistem, elas reorganizam suas estratégias. Os meninos notaram que algo havia mudado, obviamente. Crianças são muito mais perceptivas do que imaginamos. Gabriel me perguntou diretamente por que as pessoas de terno tinham parado de vir em casa. Miguel deixou de mencionar os livros caros que Helena havia dado. Rafael, sempre o mais direto, perguntou se a vovó Helena estava brava conosco. Não, filho, respondi, escolhendo as palavras cuidadosamente. A vovó está processando algumas coisas. Às vezes, os adultos precisam de um tempo para entender os próprios sentimentos. Era uma meia-verdade. Helena estava processando a primeira derrota real da sua vida, e eu sabia que isso era perigoso. Foi numa manhã de domingo, enquanto fazíamos nossa tradicional sessão de panquecas, que recebemos uma visita inesperada. Não, Helena. Ela havia aprendido a respeitar nossa privacidade após a ordem judicial. Era Francisca, a governanta da família, acompanhada de um motorista que carregava várias caixas. Roberto, disse Francisca quando abri a porta claramente desconfortável. Dona Helena pediu para eu entregar isso. As caixas continham roupas. Roupas caríssimas para os meninos. Ternos pequenos de grife italiana, sapatos de couro inglês, camisas de seda que custavam mais que nosso orçamento mensal de alimentação. Junto vinha um cartão com a letra elegante de Helena. Para Gabriel, Miguel e Rafael, com amor da avó. Para o jantar de domingo em família. Marina me olhou com uma expressão que misturava confusão e suspeita. Que jantar de domingo? Perguntou. Não havia nenhum jantar marcado. Não havíamos falado com Helena desde a audiência. Mas conhecendo minha mãe, aquele cartão não era um convite. Era uma convocação. O telefone tocou antes que eu pudesse processar completamente o que estava acontecendo. Era Helena, obviamente. Roberto, disse ela. A voz controlada, mas com uma frieza que eu não ouvia há anos. Espero que tenham recebido as roupas para os meninos. Recebemos. Mas não entendemos. Hoje é domingo, ela me interrompeu. Domingo sempre foi dia de jantar em família na casa dos Mendonça. Uma tradição que vocês interromperam. Helena, nós, Roberto. A voz dela ficou perigosamente baixa. O juiz disse que eu tenho direito ao convívio com meus netos, desde que vocês concordem. Estou pedindo educadamente para que tragam as crianças para jantar, uma vez por mês. É razoável. Tecnicamente, ela estava certa. O juiz havia garantido esse direito a ela. E, tecnicamente, uma vez por mês, era realmente razoável. Mas, conhecendo Helena, nada era apenas técnico. Precisamos conversar sobre isso, disse. Claro, mas conversem rápido. O jantar é às 7. E, Roberto, as crianças devem vir adequadamente vestidas. Elas são Mendonça, independentemente de onde vivem. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Marina havia ouvido toda a conversa. É uma armadilha, disse ela imediatamente. Ela está planejando alguma coisa? Provavelmente, concordei.
mas legalmente temos que aceitar algum tipo de convívio. E talvez seja melhor ser em terreno conhecido, onde podemos controlar a situação. Controlar? Marina riu amargamente. Roberto, ninguém controla nada na casa da sua mãe. Aquilo é o reino dela. Ela estava certa, obviamente, mas não tínhamos muitas opções. Passamos o dia inteiro discutindo se deveríamos ir ou não. Os meninos, obviamente, ficaram empolgados com as roupas novas e com a perspectiva de ver a casa grande que Helena havia mencionado em suas visitas anteriores. Papai, disse Gabriel, experimentando o terninho que ficava perfeitamente ajustado. Vamos mesmo conhecer a casa da vovó? Parece que sim, respondi, tentando esconder minha apreensão. Ela disse que tem uma biblioteca gigante, acrescentou Miguel animado. E um campo de futebol de verdade no quintal, completou Rafael. Cada comentário deles me fazia perceber como Helena havia plantado sementes durante suas visitas anteriores. Ela havia criado expectativas, pintado um quadro de maravilhas que nossa casa simples não podia competir. Às 6:30 da tarde, estávamos todos vestidos e prontos. Marina havia colocado seu único vestido social. Eu estava de terno. Os meninos pareciam pequenos príncipes nas roupas que Helena havia enviado. Mas nenhum de nós estava realmente preparado para o que encontraríamos. A mansão Mendonça estava iluminada como um palácio. Jardins impecáveis, portões dourados, uma entrada que mais parecia cenário de filme. Quando chegamos, um mordomo de verdade, nos recebeu na porta. Sejam bem-vindos à residência Mendonça, disse ele, como se estivéssemos entrando num hotel 5 estrelas. Os meninos ficaram boquiabertos. Gabriel segurou minha mão com mais força. Miguel se escondeu ligeiramente atrás de Marina. Rafael, sempre curioso, começou a olhar tudo ao redor com os olhos arregalados. Helena nos esperava na sala principal, vestindo um conjunto que provavelmente custava mais que nosso carro. Mas o que mais me chamou a atenção não era sua elegância, era o cenário que ela havia preparado. A sala estava decorada como se fosse uma exposição de arte. Quadros de família, retratos de ancestrais Mendonça, objetos antigos que contavam a história de 200 anos de poder e riqueza. E no centro de tudo, uma mesa com álbuns de fotos e documentos históricos. Meus queridos netos, disse Helena, se aproximando com aquele sorriso calculado. Que bom vê-los. E como estão elegantes. Ela beijou cada um dos meninos, mas seus olhos estavam estudando nossas reações, principalmente a reação deles à opulência ao redor. Vovó, disse Rafael, olhando para o teto pintado à mão, sua casa é igual a um castelo. É nossa casa, querido, Helena corrigiu suavemente. Sua também. Marina me olhou de soslaio. Lá estava, a primeira semente sendo plantada novamente. O jantar foi servido na sala de jantar formal, uma mesa para 12 pessoas, onde nos sentamos apenas 5. Cristais caros, pratos de porcelana, talheres de prata que provavelmente tinham mais valor que nosso orçamento anual. Durante toda a refeição, Helena contou histórias da família. Histórias sobre bisavós que construíram ferrovias, sobre tataravós que fundaram bancos, sobre gerações de Mendonça que moldaram a história econômica do país. E vocês, disse ela, olhando diretamente para os meninos, são a próxima geração dessa história. Gabriel escutava fascinado. Miguel fazia perguntas sobre detalhes históricos. Rafael queria saber se existiam cavalos na propriedade. Mas o que mais me incomodava era como Helena estava construindo uma narrativa. Ela não estava apenas contando histórias, estava criando uma identidade para os meninos. Uma identidade baseada em grandeza, poder, responsabilidades históricas. Meus queridos, disse ela quando chegou à sobremesa, vocês sabem por que esta família é especial? Por que vocês têm muito dinheiro? Perguntou Rafael, com a honestidade brutal de criança. Helena riu, mas era uma risada que tinha propósito.
Não apenas dinheiro, Rafael. Nós temos responsabilidade. Responsabilidade de fazer o bem, de criar oportunidades para outras pessoas, de usar nossa posição para melhorar o mundo. Era um discurso bonito e tecnicamente verdadeiro. A família Mendonça realmente tinha uma fundação beneficente, realmente criava empregos, realmente contribuía para a sociedade. Mas eu conhecia a Helena o suficiente para saber que ela estava preparando o terreno para algo maior. Depois do jantar, ela levou os meninos para um tour pela casa. E que tour! Biblioteca com milhares de livros raros, sala de jogos com videogames de última geração, piscina coberta aquecida, campo de tênis, estábulos com cavalos de raça. Era como mostrar o paraíso para crianças que haviam vivido no mundo real. Vocês podem vir aqui sempre que quiserem, Helena disse quando terminamos o tour. Esta casa é de vocês também. Mesmo? Perguntou Miguel. Claro, querido. Vocês são Mendonça. Isso significa que tudo isso faz parte do seu patrimônio. Marina estava cada vez mais tensa. E eu entendia por quê. Helena não estava sendo avó carinhosa. Estava sendo vendedora de um estilo de vida que nossos filhos jamais poderiam ter conosco. Quando chegou a hora de ir embora, os meninos estavam claramente relutantes. Já temos que ir? Perguntou Gabriel. Não posso ver os cavalos de novo? Pediu Rafael. Posso levar alguns livros emprestados? Quis saber Miguel. Cada pergunta era uma vitória para Helena. Ela havia conseguido criar desejo, expectativa, uma sensação de que nossa casa era insuficiente. No caminho de volta para casa, os meninos não pararam de falar sobre tudo que haviam visto. A piscina maravilhosa, a biblioteca gigante, os cavalos lindos, os jogos incríveis. Papai, disse Gabriel quando chegamos em casa, por que nossa casa não tem uma biblioteca igual àquela? Porque nossa casa é diferente, respondi, tentando manter a paciência. Cada família vive de um jeito, mas seria legal ter uma piscina, acrescentou Rafael. E aqueles livros antigos eram incríveis, disse Miguel. Marina estava em silêncio absoluto. Quando colocamos os meninos para dormir, ela finalmente explodiu. Ela conseguiu, disse, se sentando pesadamente na nossa cama. Em uma única noite, ela conseguiu fazer nossos filhos questionarem nossa vida. Eles são apenas crianças impressionadas com novidades, tentei argumentar. Roberto, você viu os olhos deles. Eles viram um mundo que nós jamais poderemos oferecer. E agora sabem que esse mundo existe, que poderiam ter acesso a ele. Ela estava certa. E essa era a genialidade do plano de Helena. Ela não precisava mais atacar nossa adequação como pais. Ela só precisava mostrar alternativas tão atraentes que os próprios meninos começariam a questionar se não estavam perdendo oportunidades. E agora? Perguntei. Agora nós lutamos. Marina respondeu, mas sua voz estava cansada. Lutamos para provar que amor é mais importante que castelos, que família unida vale mais que bibliotecas gigantes. Que ser feliz com o que temos é melhor que desejar o que não podemos ter. Naquela noite, deitado ao lado de Marina, eu entendi que Helena havia evoluído sua estratégia. Se ela não podia nos destruir legalmente, iria nos corroer emocionalmente. Iria plantar dúvidas, criar desejos, fazer nossos próprios filhos questionarem se estavam recebendo tudo o que mereciam. Era uma guerra mais sutil, mais cruel e potencialmente mais devastadora que qualquer batalha judicial. Porque como você luta contra sonhos? Como compete com paraísos? Como explica para crianças de 6 anos que às vezes ter menos é ter mais? Nos meses seguintes, os jantares mensais se tornaram nossa nova realidade. E a cada visita, Helena refinava sua abordagem, apresentava novos aspectos da propriedade, novas atividades, novas possibilidades. E a cada volta para casa, via um pouco mais de questionamento nos olhos dos meus filhos. A pergunta que ficava era:
Quanto tempo nossa família simples e feliz resistiria à pressão constante de um mundo que prometia tudo o que não podíamos dar? Quanto tempo o amor seria suficiente contra o deslumbramento? 1 ano se passou desde aquele primeiro jantar na mansão, e posso dizer que foram os 12 meses mais difíceis da minha vida como pai. Você já viveu numa montanha-russa emocional, onde cada dia traz uma vitória pequena e uma derrota devastadora? Era exatamente assim que nossa vida havia se tornado. Helena havia se transformado numa sombra constante, sempre presente, sempre influenciando, sempre plantando sementes de dúvida que floresciam no momento mais inesperado. Os jantares mensais se tornaram rituais de tortura disfarçados de reunião familiar. A cada visita, Helena apresentava algo novo, algo deslumbrante, algo que fazia nossa vida parecer menor em comparação. No mês passado, havia sido um laboratório de ciências montado especialmente para Gabriel. No anterior, uma sala de música com piano de cauda, onde Miguel poderia desenvolver seu talento artístico. Para Rafael, ela instalou uma mini quadra profissional de futebol com grama sintética e iluminação noturna. E depois de cada visita, voltávamos para casa com 3 meninos de 7 anos que faziam perguntas cada vez mais difíceis de responder. Papai, por que não podemos ter um laboratório em casa também? Gabriel havia perguntado na semana anterior. Por que nossa biblioteca não tem livros em outros idiomas como a da vovó? Miguel havia questionado. Posso treinar futebol na casa da vovó nas férias? Rafael havia pedido. Cada pergunta era uma facada no coração, porque todas tinham respostas que eu não queria dar, porque não temos dinheiro, porque nossa realidade é diferente, porque nossa vida simples não pode competir com bilhões de reais. Marina estava exausta. Eu via nos olhos dela uma fadiga que ia muito além do cansaço físico. Era o cansaço de ter que justificar constantemente porque nossa vida era boa o suficiente. Porque nosso amor era suficiente, porque ser uma família unida e feliz deveria ser mais importante que ter acesso a todas as maravilhas que Helena podia oferecer. Foi numa manhã de sábado, enquanto tomávamos café na nossa mesa pequena da cozinha, que tudo chegou ao ponto de ruptura. Papai, mamãe, disse Gabriel, com aquela seriedade de criança que está prestes a fazer uma declaração importante. Eu preciso falar uma coisa com vocês. Marina e eu trocamos olhares. Havia algo no tom dele que nos alertou imediatamente. Claro, filho. O que é? Gabriel olhou para Miguel e Rafael como se eles tivessem ensaiado aquela conversa. Nós conversamos sobre a proposta da vovó Helena. Que proposta? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse que não queria ouvir a resposta. Ela disse que podemos morar na casa dela durante as férias de julho. 2 meses, para aprendermos coisas especiais. O sangue sumiu do meu rosto. Helena havia feito uma proposta diretamente aos meninos, sem passar por nós, sem pedir autorização. E o que vocês falaram para ela? Marina perguntou, a voz controlada, mas tensa. Que íamos pensar, disse Miguel. Mas a gente quer ir, completou Rafael. Seria muito legal. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Ali estavam nossos 3 filhos, olhando para nós com expectativa, pedindo permissão para passar 2 meses longe de casa, porque a casa de outra pessoa era mais interessante que a nossa. Meninos, comecei, tentando manter a calma. Vocês não acham que 2 meses é muito tempo longe da mamãe e do papai? Mas vocês podem visitar, disse Gabriel. A vovó falou que vocês podem ir lá sempre que quiserem. E ela disse que vai ter professores especiais, acrescentou Miguel, para me ensinar a tocar piano de verdade. E um técnico de futebol que treinou jogadores famosos, completou Rafael. Cada argumento deles era uma bala certeira no coração, porque todos eram verdadeiros. Helena realmente poderia oferecer essas oportunidades.
Realmente poderia dar a eles experiências que nós jamais conseguiríamos proporcionar. Vocês realmente querem ir? Marina perguntou, e ouvi sua voz quebrar ligeiramente. Não é que não gostamos de casa, e Gabriel respondeu rapidamente, percebendo que havia machucado nossos sentimentos. É só que seria uma aventura. Como acampamento, disse Miguel. Só que melhor. Com cavalos e piscina, acrescentou Rafael. Naquela manhã, depois que os meninos saíram para brincar no quintal, Marina e eu tivemos a conversa mais difícil do nosso casamento. Ela conseguiu, Marina disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Helena conseguiu. Nossos próprios filhos estão pedindo para morar com ela. Por 2 meses, tentei minimizar. Não é para sempre. Roberto, você não está vendo o que está acontecendo? 2 meses se transformam em férias escolares inteiras. Depois se transformam em anos letivos em escolas de elite. E antes que percebamos, eles estarão morando lá permanentemente, visitando a gente nos fins de semana. A dor na voz dela era devastadora porque eu sabia que estava certa. Helena estava executando um plano de longo prazo. Cada concessão que fizéssemos seria usado como precedente para a próxima exigência. E se dissermos não? Perguntei. Aí seremos os pais que negam oportunidades aos filhos, os pais que escolhem nosso conforto emocional sobre o desenvolvimento deles. Era um dilema impossível. Dizer sim seria entregar nossos filhos gradualmente a Helena. Dizer não seria confirmar todas as acusações dela de que éramos inadequados para criá-los. Naquela tarde, enquanto os meninos brincavam no quintal, observei cada movimento deles com uma atenção dolorosa. Gabriel explicando as regras de um jogo inventado para os irmãos. Miguel lendo uma história em voz alta debaixo da árvore. Rafael ensinando um truque de futebol que havia aprendido na escola. Eles eram felizes, genuinamente felizes. Mas será que essa felicidade era suficiente quando comparada com todas as oportunidades que Helena podia oferecer? Foi quando Marina se sentou ao meu lado no banco do quintal que tivemos a revelação que mudou tudo. Roberto, disse ela, observando nossos filhos, eu passei a noite inteira pensando em algo. O quê? Lembrei do dia em que eles nasceram, quando você os viu pela primeira vez através do vidro da UTI neonatal. A memória me atingiu como um raio. 3 serzinhos minúsculos, conectados a tubos e aparelhos, lutando para viver. Você se lembra do que pensou naquele momento? Ela continuou. Pensei que eram perfeitos, respondi. Que eram milagres. Exato. E eles continuam sendo os mesmos milagres hoje. Nada do que Helena pode oferecer vai torná-los mais especiais do que já são. Marina se virou para me olhar diretamente. Sabe qual é a diferença entre nós e Helena? Ela vê potencial a ser desenvolvido. Nós vemos pessoas a serem amadas. Essas palavras reverberaram na minha mente durante horas, porque eram absolutamente verdadeiras. Helena olhava para Gabriel e via um futuro CEO. Olhava para Miguel e via um intelectual influente. Olhava para Rafael e via um líder nato. Todas avaliações corretas, mas incompletas. Nós olhávamos para eles e víamos nossos filhos. Pessoas únicas, com defeitos e qualidades, com medos e sonhos que mereciam ser amadas pelo que eram, não pelo que poderiam se tornar. Naquela noite, Marina e eu tomamos a decisão mais difícil da nossa vida. Chamamos os meninos para uma conversa familiar na sala. Meninos, comecei, conversamos sobre a proposta da vovó Helena. Os 3 se sentaram no sofá, claramente ansiosos pela nossa resposta. E decidimos que vocês podem ir, disse Marina. A explosão de alegria foi imediata. Gabriel pulou do sofá. Miguel gritou de felicidade. Rafael começou a fazer planos em voz alta sobre tudo o que faria na mansão. Mas Marina levantou a mão pedindo silêncio. Mas, disse ela, com uma condição. Qual? Perguntou Gabriel.
Vocês vão passar uma semana lá primeiro, uma semana apenas, para ver como é realmente viver longe de casa, longe da família, longe de tudo que conhecem. Só uma semana? Rafael pareceu desapontado. Uma semana, confirmei. E depois vocês decidem se realmente querem ficar os 2 meses inteiros. Mas por quê? Miguel perguntou. Marina se ajoelhou na frente deles, pegando as mãos dos 3. Por quê? Disse ela. Queremos ter certeza de que vocês estão tomando essa decisão pelo motivo certo. Não só porque a casa da vovó tem coisas legais, mas porque realmente acreditam que será melhor para vocês. Gabriel, sempre o mais analítico, fez a pergunta que eu estava esperando. E se a gente decidir que quer ficar? Aí vocês ficam, respondi, embora cada palavra me custasse sangue. Porque vocês são nossos filhos e queremos que sejam felizes. E se a gente quiser voltar para casa? Perguntou Miguel. Aí vocês voltam, disse Marina. E nunca mais vamos falar sobre isso. Naquela semana de preparação para a experiência na casa de Helena, observei nossos filhos com uma intensidade dolorosa. Cada gesto, cada palavra, cada momento de felicidade simples em nossa casa poderia ser um dos últimos. Helena, obviamente, ficou eufórica quando soube da nossa decisão. Ela interpretou como capitulação total, como reconhecimento de que ela estava certa sobre nossa inadequação como família. Vocês estão tomando a decisão mais sábia da vida de vocês, disse ela, quando liguei para comunicar. Estamos dando uma chance para eles escolherem, corrigi. Roberto, querido, depois que eles experimentarem como é viver adequadamente, jamais vão querer voltar àquela vida limitada que vocês oferecem. Talvez ela estivesse certa. Talvez nossa casa simples, nossa vida modesta, nosso amor constante não fossem suficientes quando comparados com paraísos de oportunidades infinitas. Na manhã em que levamos os meninos para a mansão de Helena, Marina chorou no chuveiro, achando que eu não estava vendo. Eu fingi que não notei as lágrimas dela, assim como ela fingiu que não viu as minhas. Porque nós dois sabíamos que estávamos apostando tudo numa única carta, a esperança de que 3 meninos de 7 anos fossem sábios o suficiente para distinguir entre deslumbramento e felicidade verdadeira. Que eles conseguissem perceber a diferença entre ter tudo e ter o que realmente importa. Era a aposta mais arriscada das nossas vidas. E em uma semana descobriríamos se havíamos ganhado ou perdido nossa família para sempre. Quando deixamos os meninos na mansão naquela manhã e vi Helena sorrindo triunfante na porta, entendi algo fundamental. Algumas batalhas só podem ser vencidas quando você tem coragem de perdê-las completamente. Agora, só restava descobrir se nosso amor havia sido forte o suficiente para sobreviver ao teste mais cruel de todos, a liberdade de escolha.